Saudações, nobres ouvintes do Podcast Sem Esperança. Eu vou apresentar para vocês um pequeno trecho de um vídeo, de um discurso do segundo presidente egípcio, Gamal Abdel Nasser, de 1958, né? O trecho é do YouTube, onde ele conta que em 1953, né? Bom, vai estar no vídeo isso daí. Mas ele vai buscar apoio entre a Irmandade Muçulmana, certo? Então aí vai lá. سليم. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام حاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وأنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت إذا كنت أنت مش قادر تلبس إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. Bom, então, como no contexto do vídeo, né, o Gamal Abdel o Nasser, ele defende a liberdade individual. Ele tem, por exemplo, ele tinha a ideologia pan-arabista, né? Ou seja, toda a África branca, que é a saariana, e ocupada em sua maioria por populações muçulmanas, mas o pessoal do Oriente Médio, todo mundo se juntando num país só, tá? Numa organização política só. Ele conseguiu isso só basicamente juntando Egito e Síria, que ficou a República Árabe Unida. Tá, mas isso é detalhe. Indo ao que interessa. Pessoal, comparando a isso, assim, isso é algo, essa coisa, essa proposta, né, digamos assim, do presidente da Irmandade Muçulmana, tá, que assim, também fazendo um esclarecimento acerca dela, ela é uma sociedade muçulmana ultraconservadora, de orientação sunita, é declarada em países mesmo do mundo árabe, né, como uma organização terrorista, e é ultraconservador, tá? Mas também aquele do tipo que o muçulmano tem que ser um nômade no deserto que mora em tenda e faz comércios por aí, tá? Certo? E que, de certa forma, surge no esteio desse Primeira Guerra Mundial, onde
o Oriente Médio, né, que é o Império Turco Otomano, é despedaçado pelas potências ocidentais, certo? Tá, mas vamos ao que interessa, que é o meu intuito. Quero falar de hoje. Assim como os ayatolás do Irã, em termos práticos, se eles não estabelecessem uma teocracia, um regime teocrático, e de certa forma fossem um quarto poder, certo? O Irã, em termos institucionais, ele é uma república com 4 poderes, certo? Basicamente executivo, judiciário e legislativo. Tem eleições periódicas, contudo tem também os ayatolás que são um poder acima, né, um quarto poder, né, e que cometem ingerências no país, no que eles acham desvios, digamos assim, da conduta ideal dos muçulmanos. Mas assim, em especial, que fique bem claro, é só no caso dos muçulmanos. O Irã, apesar de ser um dos maiores países de população islâmica do planeta, se não me engano, eu acho que é o terceiro, só perde para a Malásia e a Indonésia, também tem populações cristãs, judaicas e zoroastrinas com certa expressividade, tá? Mas onde eu quero chegar? Os ayatolás, os líderes religiosos, se não fossem, eles não teriam nenhum poder de impor a sua doutrina, seus dogmas, já que se trata de religião, né? Se não fosse com o apoio do Estado. Eles têm, por exemplo, a chamada Guarda Revolucionária, ou que chamaram de polícia da moralidade, né, digamos assim, aqui no Ocidente, agora mais recentemente, quando uma moça foi assassinada depois de ser torturada, né, por essa polícia. E assim, basicamente, se eles não tivessem o poder do Estado financiando, treinando, equipando, dando todo o apoio logístico para os ayatolás, eles não seriam uma força, digamos assim, repressor. Eles seriam basicamente um bando de gente enraivecida contra a decadência, certo? Como eu já falei anteriormente, todo mundo que tem, todas as religiões, principalmente as abraâmicas, que tem uma ideia de um destino final, tem essa visão de decadência desde sempre, ok? Tá, e aí, né, vamos para os nossos ayatolás aqui no Ocidente, que seriam os wokes, que no Brasil a gente chama de lacradores, certo? Basicamente pessoas que não têm capilaridade dentro da população, certo? Não tem capilaridade dentro da população, ou seja, não tem, como se diz, potencial político. Um exemplo disso, podemos dizer, a nossa ministra dos povos originários, Sônia Guajajara, certo? Ela é maranhense, se elegeu deputada federal por São Paulo,
Contudo, ela só chegou a ser eleita pelo quociente eleitoral e arrastada pelo voto do Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado nas eleições de 2022, aqui em São Paulo. Seguido da Carla Zambelli, tá? Queria ficar com essa curiosidade. Certo? Então, certo? E assim, quando eu digo isso, porque assim, o índio tradicional, a maioria dos indígenas, não veste cocar, não sai na rua assim, digamos assim, de cocar, tá? Com pinturas. Não tô dizendo que seja uma proibição, mas assim, se você for ver, se for observar, via de regra, os indígenas mesmo vivem uma vida assim, trivial. Assim, eles plantam, caçam, coletam, por aí vai, certo? Fazem seus rituais religiosos, tem sua medicina tradicional, tudo, mas em si não tem essa coisa tão pitoresca assim, né? De ser, como se diz? De ser, como se diz? Isso é aquela coisa, basicamente, que a Sônia Guajajara quer, e isso inclui todas as do pissolismo, certo? Ele quer que o índio seja aquela coisa pitoresca, certo? Basicamente andando pelado no meio do mato, com cocar, certo? Para o turista ver, né? Ele basicamente compõe a paisagem, tá ele, né, na floresta, de cocar, pelado, só coberto com pinturas, né? Tipo uma globeleza. E uma anta do lado pro turista, seja brasileiro de São Paulo, de uma grande cidade, né? Ou seja, um turista estrangeiro tirar uma foto, certo? E o mesmo também vale pro negro. Se o negro, por exemplo, não for, não usar um black power, não for ou então uma negra com cabelo alisado, por exemplo, ou por exemplo uma negra que seja evangélica, usar saia ou vestido, né, por exemplo, e coque, por exemplo, essa gente não é representada pelo PSOL. O PSOL tem repúdio a essa gente até. Tá, mas assim, quando eu digo isso, não fica apenas restrito aos movimentos, como eu disse, aqui no Brasil, lacradores, tá? E aí inclui também os LG e afins, mas também aos movimentos neoconservadores também. E aí, em grande medida, tem-se a chamada bancada da Bíblia, ou bancada evangélica, certo? É gente também que está usando o seu poder, chegando ao poder através do Estado, para impor as suas pautas, certo? Também com o mesmo ideal de lutar contra uma decadência, com ideais puristas, entre outras coisas, certo? Tá bom? Então, assim, apesar dos evangélicos serem já 30% da população, eles não deixam de ser um grupo, de certa maneira, cheio de, como se diz, não é assim, por mais que as entidades, por mais diversas, tenham uma organização mais centralizada, elas como não são organizadas, certo? Elas não são nas partes práticas dogmáticas, teológicas, têm as suas divergências,
certo? Contudo, está no mesmo esteio dos ayatolás, usar o poder do Estado, claro, eles não tomam a força, como fizeram no Irã, mas eles, como se diz, eles estão usando o poder do Estado como legisladores para impor suas pautas também, certo? Então não é apenas o lado da esquerda. E isso que fica bem claro, de gente de ambos, no Ocidente inteiro, eu posso dizer, tá? Certo, nos Estados Unidos, por exemplo, onde cada estado tem grande autonomia para legislar, a tendência dos movimentos de esquerda, da agenda de esquerda, é tentar federalizar tudo para, assim, como se diz, já impor para todos os estados e de modo inconteste. E um exemplo disso também é a reunião que se tem na ONU, e que é parte não de todo uma discussão ocidental, seria a da regulação das mídias sociais, certo? Para supostamente combater discursos de ódio, certo? Assim, querendo obrigar eles. Nisso daí, eu acho que entraria a questão, o quanto é culpar a janela pela paisagem. Tá, mas não vou entrar nisso daí, são uma discussão bem maior. Certo, mas enfim, o que eu quero chegar é dizer, basicamente, seja os wokes, os lacradores, os neocons, basicamente tem gente querendo tomar o poder do Estado ou usar o poder público, a sua capacidade a sua abrangência, o seu poder tanto financeiro, de violência, do monopólio da violência, e o seu poder logístico para impor as suas ideias, as suas pautas, certo? E nisso, o que eu quero dizer, a menor minoria da sociedade, como disse Jean-Jacques Rousseau, que é o indivíduo, fica cada vez mais apertado diante de uma sociedade de grupos que, em grande medida, são minoritários ou estão dentro de uma torre de marfim, que querem e que acreditam saber o que é melhor para ele, certo? Obrigado.